Boa noite, pessoal do primeiro ano. A gente está aqui de novo para fazer mais uma aula. Depois dessa semana de feriados aí, que começou na segunda, né? Acabou terminando na quarta. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente estava trabalhando. A gente estava trabalhando com a propriedade, com a tabela periódica em geral, como que ela era construída. E hoje a gente vai avaliar outra coisa, que são as propriedades associadas aos elementos de acordo com a distribuição que eles estão tendo na tabela periódica. Tudo bem? Então, a primeira coisa a gente vai definir, né, o que é que a gente está falando. Então, vamos lá. Ó, algumas propriedades periódicas dos elementos. Quando os elementos químicos são organizados em ordem crescente de número atômico, ocorre uma periodicidade em algumas de suas propriedades, ou seja, repetem-se regularmente elementos com propriedades semelhantes. Essa regularidade da natureza é conhecida como lei periódica dos elementos. Essas propriedades que exibem como comportamento periódico são denominadas propriedades periódicas. Então, o que isso aqui tem a ver? Tem a ver com tudo que a gente falou até agora. A gente fez, na verdade, a gente não, né? Mas fizeram uma distribuição da tabela periódica para que elementos similares tivessem propriedades similares e quando eles estivessem na mesma família. Lembra que eu falei para vocês, se todo mundo da família 1A termina em um S, eles vão ter várias propriedades em comum, várias propriedades similares, tá bom? Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai falar hoje é raio atômico. O que a gente assume como sendo raio atômico, gente? Imagina que a gente pegou o átomo, o núcleo, os prótons, toda a massa do átomo e mais os elétrons em volta e colocou dentro de uma bolinha. O raio dessa bolinha é o que a gente chama de raio atômico. A unidade que a gente usa para medir raio atômico é essa que está aqui embaixo, ó, 1 pm. 1 pm é um picômetro. Picômetro é 10 elevado a menos 12 metros. Tudo bem? Então, vamos definir isso e aí a gente já vai saber como que o raio dos elementos ele cresce na tabela periódica. Então, ó, para que seja possível discutir as propriedades periódicas do raio atômico, vamos considerar o átomo como sendo uma esfera. O raio atômico será a distância média do elétron mais externo até o núcleo. O raio atômico é frequentemente expresso em picômetro. Bom, até aqui foi aquilo que eu acabei de colocar para vocês. Num grupo, o raio atômico aumenta de cima para baixo, porque é um aumento do número de camadas ocupadas pelos elétrons. Ok. E num período, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda, porque para o mesmo número de camadas ocupadas, os elementos situados à esquerda possuem uma carga nuclear menor. Então, gente, ó, como que vai crescer o raio atômico? Ele vai crescer, se a gente olhar essa fotinha que está aqui embaixo, da direita para a esquerda e de cima para baixo. Por quê? Aqui, o elemento que está aqui, ele tem mais elétrons que o que está aqui, que tem mais que o que está aqui, que tem mais que o que está aqui. Isso na última camada. E aqui, de cima para baixo, o quê? É o número de camadas. Ó, uma, duas, três e assim por diante. Tá joia? Então, é assim que cresce o raio atômico. A gente vai estar vendo hoje pelo menos mais 5 ou 6 propriedades da tabela periódica, tá bom? E aí a gente encerra, faz um exercício, umas atividades para casa. Essa semana eu ainda não tive tempo de ver os exercícios que vocês me mandaram na semana passada. Então eu vou ver tudo isso hoje e até o fim de semana eu mando uma resposta para todo mundo também. Tá joia? Então vamos continuar. Deixa eu colocar. Próxima propriedade: energia ou potencial de ionização. Considere um átomo isolado no estado gasoso e no estado fundamental. Quando ele absorve energia, elétrons podem ser transferidos de um nível para outro mais afastado do núcleo. Se a energia for suficientemente alta, será possível arrancar um elétron do átomo em questão, transformando-o num íon positivo. Então, gente, o que é energia ou potencial de ionização? Simplificando, é o que está no quadrinho azul aqui, ó. É a energia mínima necessária para se arrancar um elétron de um átomo que se encontra no estado fundamental gasoso e isolado. Aí dá um exemplozinho aqui, ó, que eu tenho sódio mais energia, e aí depois aqui eu tenho sódio, agora como um íon com carga positiva, e o elétron livre, tá bom? Isso é energia de ionização. Ela vai crescer da esquerda para a direita e de cima para baixo. Por quê? Isso aqui está relacionado com a eletronegatividade.
Lembra que os elementos que estão na família 7, 6 e 5 é muito mais fácil para eles ganhar do que perder um elétron? Então é óbvio que a energia de ionização deles tem que ser maior. E aí o que a gente percebe é o seguinte também, por que de baixo para cima? Porque quanto mais assim, menos camadas tem esses elementos, mais próximos esses elétrons estão do núcleo, que torna ainda mais difícil você conseguir tirar as camadas. Aliás, conseguir remover esses elétrons. Tá bom? E aí o que acontece? Os átomos, eles não têm um único elétron que pode ser retirado. Na prática, você consegue retirar todos os elétrons do átomo. A diferença é que a energia suscetível para você conseguir retirar o segundo é maior do que a energia que você usou para tirar o primeiro, que é maior que a energia que você usou para tirar o terceiro, e assim por diante. Ó, a segunda energia de ionização é maior que a primeira, a terceira energia de ionização é maior que a segunda, e assim sucessivamente. Então, aqui a gente tem um exemplo. Ó, tem o magnésio, coloquei uma energia, removi um elétron. Peguei esse íon de magnésio, coloquei aqui. Coloquei uma segunda energia, retirei o segundo elétron. Peguei esse novo íon de magnésio, carga 2+, coloquei ele aqui. Gastei um terceiro nível de energia, ainda mais alto. Removi um elétron. E assim por diante. Para vocês terem uma ideia, aqui embaixo a gente tem uma tabelinha que mostra isso. Então, por exemplo, o hélio, a energia de ionização para você remover um elétron, 24,6 elétron-volt. Para você remover o segundo, ó, 75,6. Tá joia? E o mesmo, gente, ó, vale para todos os elementos que estão aqui. Ó. Se vocês olharem, aqui o hidrogênio só tem um elétron, então energia 13,6. Ó, o hélio ele tem 2, então 24,6 e 54,4. O lítio, ele é da família 1A, é fácil de remover o primeiro elétron, 5,4. Mas a energia para remover o segundo, 75,6. E para remover o terceiro e último, 122. Então ela vai crescendo. Tudo bem? É isso. Então, o que mais? A gente vai falar mais algumas propriedades. Elas estão todas relacionadas, tá bom? Afinidade eletrônica. Vamos definir o que é afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica é afinidade por elétrons, tá bom? Então, vamos lá, ó. Considere um determinado átomo no estado gasoso, isolado e no estado fundamental. Todas essas definições, gente, são com o átomo isolado e no estado fundamental, tá bom? Então, vamos lá. Este átomo pode receber um elétron em sua camada de valência e, nesse caso, haverá liberação de energia. Assim, o átomo se transforma num íon negativo. Então, ele tem um exemplo aqui do cloro, mais um elétron, tá bom? E aí ele virou aqui um Cl-, está faltando menos aqui, porque quando eu estou trazendo da apostila, a resolução fica baixa, às vezes dá esse tipinho de problema aqui. Mas eu estou com um elétron a mais aqui, e mais uma quantidade de energia. Então, o que é afinidade eletrônica? Ó, é a quantidade de energia liberada quando um átomo gasoso isolado em seu estado fundamental recebe um elétron. Quando ele recebe esse elétron, então, gente, ele libera energia, tá bom? E isso ela vai crescer como? Ó? Vai crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima. De novo, tem tudo a ver com quem? Eletronegatividade, tá bom? E aí aqui um segundo quadrinho, ó, quanto menor for o raio atômico, maior será a afinidade eletrônica. A gente já falou isso lá em cima também. Por quê? Porque os elementos, eles vão ter o quê? Eles vão estar muito mais próximos do núcleo, porque eles têm menos camadas, tá bom? Então, a afinidade eletrônica, a facilidade para esses elementos receberem um elétron é maior, tá bom? Além da afinidade eletrônica, a gente também tem um pouquinho de eletronegatividade, a gente já estudou isso. Ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Se vocês olharem tanto na eletroafinidade quanto na eletronegatividade, a coluna branco, que está em branco aqui, é a coluna dos gases nobres. Por quê? A gente não está considerando eles. Porque os gases nobres, eles não têm afinidade por elétrons e eles não são eletronegativos, porque eles já estão estáveis, eles já têm 8 elétrons na camada de valência. Tudo bem? Então, vamos continuar. Ó, existe uma propriedade periódica denominada eletronegatividade, a qual, em virtude de sua importância no estudo das ligações, se estabelece entre os átomos. É conceituada e empregada para fazer previsões úteis ao estudar os assuntos posteriores, polaridade de ligações, polaridade de moléculas e número de oxidação. Então, a eletronegatividade, gente, é aquilo que eu expliquei para vocês quando eu expliquei as famílias. Então, a família 1A, ela tem um elétron. Então, é muito mais fácil ela perder esse elétron do que ganhar 7.
Então, assim, essa eletronegatividade diz para mim também, é um indicativo, por exemplo, de quantas ligações esse elemento pode fazer. A gente vai ver depois lá na frente o que, que é polaridade de moléculas. Eu não vou adiantar os assuntos, não. Não quero confundir vocês. Tudo bem? Beleza. Então, além disso, a gente tem também densidade. Então, a densidade dos elementos da tabela periódica, ela vai vir, aqui é um pouco contraintuitivo, tá? Primeiro a gente precisa lembrar o que é densidade. Imagina que você tem um bloco, e esse bloco tem 1 litro. Então, estou definindo o volume dele como 1 litro. Só que um deles é de isopor, um deles é de madeira e um deles é de chumbo. O que tem o maior peso é quem? É o de chumbo. Mas isso se deve ao quê? Se deve à densidade. A densidade do chumbo é maior que a da madeira e a densidade da madeira é maior que a do isopor. Então, o que é densidade? Densidade é massa dividido por volume. E na tabela periódica, aí vem aqui como que ela cresce. Ela cresce de uma maneira um pouquinho diferente do que as outras que a gente viu até agora. Ela cresce de cima para baixo e da esquerda para o centro e da direita para o centro. Ou seja, quanto mais no centro da tabela periódica e mais abaixo você está, maior é a densidade dos elementos. Então, os elementos mais densos da tabela periódica, eles estão ali nas linhas 5 e 6, aliás, 5, 6 e 7 da tabela periódica, bem ao centro, tá bom? Fora isso, a gente tem ainda uma última propriedade, que é ponto de fusão e ponto de ebulição. Essa aqui também ela vai contrariar um pouquinho o que normalmente a gente viu nas outras, que são mais fáceis de definir, tipo raio atômico, eletroafinidade, eletronegatividade. Tem uma outra, a gente chama eletropositividade, que é exatamente o contrário de eletronegatividade, mas o livro não aborda. Tudo bem? Então, o que é o ponto de fusão e ebulição? Ponto de fusão é o ponto que a gente derrete, né? A gente passa do sólido para o líquido, e o de ebulição do que a gente passa do líquido para o gasoso. Bom, definidos os dois, como que eles vão alterar na tabela periódica? Como que eles vão crescer? É o seguinte, ponto de fusão e de ebulição para as famílias 1A e 2A, que são os metais alcalinos e alcalinos terrosos, ela vai crescer de baixo para cima. Só nessas duas colunas, tá bom? E todas as demais colunas, elas vão crescer de cima para baixo, sentido contrário, tá joia? E da direita para a esquerda, em direção ao centro aqui. Então, a gente tem os elementos de transição aqui, 1F, 2F, 3F, 4F, eles também vão crescer em direção ao centro. Veja que isso aqui bate com o que a gente viu com relação à densidade. Então, quanto mais densos esses elementos, maior o ponto de fusão e de ebulição deles, com exceção de quem? Com exceção da família dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Tá bom? Então, com isso, gente, a gente conseguiu definir todas as propriedades da tabela periódica. Quem tem aquela tabela periódica, que é uma cartolinazinha, consegue ver isso bem claro lá atrás. Elas são todas colocadas e colocadas à disposição, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Vou fazer um exercício com vocês e vou deixar uns exercícios para vocês fazerem para casa. E aí a gente termina por aqui, tá bom? Um abraço para vocês, gente. Se vocês forem tendo dúvidas, lembra de me enviar um e-mail com o tema dúvida, o exercício e a página, que aí na próxima aula eu resolvo. Desculpa que eu não olhei da semana passada para agora, eu tive um probleminha, mas aí eu vou tirar tudo isso no próximo vídeo, se for o caso, tá bom? Então, vamos fazer o exercício. Vou fazer o exercício 34 com vocês. Vou pedir para vocês fazerem os exercícios do 36 ao 42. Eu sei que parece bastante, mas não é muita coisa, porque todos eles são exercícios de alternativa. Então, o que eu quero que vocês vejam aqui? Que vocês se familiarizem com essas propriedades que a gente viu hoje, tá bom? Então, dá uma olhadinha, ó. Exercício 34 fala o seguinte: os metais formam um grupo de elementos químicos que apresentam algumas propriedades diferentes, dentre elas o raio atômico. Essa diferença está associada à configuração eletrônica de cada um, ok? A ordenação crescente dos metais pertencentes ao terceiro período da tabela periódica, em relação a seus respectivos raios atômicos, está apontada em. Então, a gente tem que pegar uma tabela periódica, né? E ver como que cresce o raio atômico. Então, o que é a primeira coisa que a gente vai falar? Ó, ele falou aqui dos metais do terceiro período. Terceiro período, para a gente lembrar, é a terceira linha.
Então, eu vou subir aqui e vou lembrar como é que cresce o raio. Cadê? Um pouquinho mais para baixo. Afinidade eletrônica. Eu acho que, na verdade, estava ali em cima, ainda não reparei. Aqui, ó. Ele cresce, então, de cima para baixo e da direita para a esquerda. Tá bom? É isso. Então, se a gente olhar na tabela periódica, o elemento que vai ter o metal que vai ter o maior raio atômico é o metal que vai estar colocado aqui, ó. Se a gente lembrar do que a gente viu nas aulas anteriores também, a maior parte do que está aqui na tabela periódica, ele é o quê? Eles são metais, então mais de 75%. E aí a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, nos elementos da resposta certa. Alumínio, magnésio e sódio. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Tem que abrir uma tabela periódica, pegar a partir dali da terceira família, e a gente vai ver que na terceira família eu tenho alumínio, e aí, próximo a gente está indo agora o quê? Para a segunda família. No terceiro período a gente tem quem? Tem o magnésio, e depois na primeira família, que vai ter o maior raio atômico de todos do terceiro período, eu vou ter o sódio, que é o Na. Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês façam agora, gente? Eu quero que vocês façam os exercícios 35 até 42, da página 93 e 94. Então, vou encerrar por aqui e semana que vem a gente se vê de novo, tá bom? Um abração para vocês, estou com saudade. Se tudo der certo, eu acredito eu que as aulas vão voltar agora entre julho, final de junho e julho, talvez o meio de julho, início de agosto, não sei. A gente talvez já se vê de novo, tá bom? Um abraço para vocês, gente. Tchau.